Tá tudo ok aqui, viu, Karine? Quanto a seu slide, tá na tela já. A Ana conseguiu entrar? Não chegou nada, nenhum pedido. Muito estranho isso. Realmente, eu que tenho usado essa ferramenta, né, ao longo desse período dando aula, o que eu tenho percebido, e isso tem me deixado bastante chateado, é que eles vão atualizando a ferramenta, vão colocando coisas novas, né, e ela está instável, né, às vezes também não configura direito o áudio, como aconteceu semana passada, numa apresentação do nosso grupo, um dos palestrantes estava com problema na configuração do áudio, enfim, bem instável. Ela me mandou uma foto aqui agora, e realmente, para ela tá a tela de pedindo para participar carregando. E teve uma atualização mesmo, né, no Google Meet, mudou até aí o layout. Não sei se... E eu vou fazer o seguinte, eu vou testar um negócio aqui, diz a ela que eu vou sair, né, eu sou o gerenciador, eu vou sair da chamada e vou entrar novamente, aí quando eu entrar, eu vou dar um ok para você, aí você pede para ela tentar de novo, tá bom? Tá ok. Vamos testar isso. Automaticamente agora apareceu dela, acho que ela entrou. Pelo menos eu permiti, diz ela que eu permiti a entrada. Tô falando aqui com ela. Acho que ela entrou agora. Ela entrou. Entrei, obrigada. Okay. Desculpa, gente. Ana, você tá com a gente aí, né? Tô sim, obrigada. Perfeito. Desculpa o atraso. Perfeito. Não, o atraso não foi sua culpa, foi culpa da ferramenta. Esse negócio aqui tá muito louco. Pessoal, então, enfim, tá gravando, né? A gente vai ter a nossa sessão de seminários, né? Primeiro ciclo de seminários dos trabalhos que nós distribuímos. E a gente começa hoje, então, pela Karine, né, Andrade, depois teremos a apresentação do Marcelo, e, por fim, a do Marcos hoje. Mais uma vez, né, para a Ana que chegou agora, nós teríamos a apresentação do Douglas hoje, infelizmente ele não pôde, ele avisou, ele não vai estar presente com a gente, questões familiares, e aí eu automaticamente passei a apresentação dele para a semana que vem, né? Então, nós teríamos, assim, tá, sem ser rigoroso com o horário, tá, 15 minutos, mais ou menos, que a gente havia combinado, mais ou menos esse tempo, né, com uma sessão, assim, aberta para perguntas depois. Eu queria muito estimular que toda a turma participasse, perguntando, tirando dúvidas, porque a ideia aqui, viu, não é assim, não fiquem preocupados com a avaliação, no sentido de, você vai colocar o colega numa situação enrascada, né, fazendo uma pergunta, de repente, que ele não vai saber responder. Eu não estou preocupado com isso, viu? Se o colega vai saber responder a sua pergunta ou não. A nossa ideia é justamente fomentar as perguntas aqui, né, porque, como nós havíamos planejado, cada um dos colegas está trazendo algo novo, né, novo para ele, novo para toda a turma, né, possivelmente, né. Então, realmente que a gente tenha esse tempo de aprender uns com os outros, de discutir, de tirar as dúvidas. A ideia é que vocês também sejam críticos na análise do trabalho que leram, né, ou seja, apresentem não só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Então, fiquem muito à vontade em relação a essa participação de cada um, tá bom? Fique à vontade, a palavra é sua, Karine. Tá. Então, pessoal, vou começar agora a apresentação que eu preparei, né, para a gente discutir aqui hoje. E o programa que eu selecionei foi esse PyFrag. Ele foi lançado mesmo em torno de 2008, mas em 2019 ele teve uma atualização. E aí eu resolvi trazer esse artigo mais recente que contém essa atualização.
a minha apresentação que eu montei hoje, né, ela está organizada da seguinte maneira. Inicialmente, eu vou fazer uma breve introdução, tanto falando sobre os pontos apontados no artigo na introdução, mas também trazendo um pouco para a discussão algo que eu trabalho e que me fez selecionar essa ferramenta para a gente discutir aqui. Em seguida, eu vou falar brevemente dos métodos de análise que os autores, né, desse programa apontam que o PyFrag ele pode ser utilizado. Em seguida, eu vou fazer uma breve descrição do programa, de acordo também com o artigo original, em que eles mostram brevemente quais são as funcionalidades. Em seguida, uma sessãozinha de resultado de discussão, que tem lá no artigo dos autores, em que eles pontuam na prática, né, a avaliação de uma reação SN2. Eles até trazem outras reações, mas como eu acho que não era objetivo da disciplina, eu selecionei só essa. E aí, já no finalzinho, eu vou falar sobre uma tentativa de exemplo prático e também uma alternativa ao programa, que eu discuti brevemente com o professor Luciano, e finalizo com as conclusões, tanto dos autores sobre a ferramenta, mas também algumas considerações minhas sobre o programa. Então, o PyFrag, ele é usado principalmente no estudo de mecanismos de reação. Eu trabalho nessa área, né, de avaliar computacionalmente mecanismos de diferentes reações orgânicas, e a gente sempre costuma olhar para pontos de interesse, que são os pontos estacionários da superfície de energia potencial, que esses pontos são os reagentes da nossa reação de interesse, os estados de transição, as estruturas de transição, os intermediários reacionais e os produtos. Além de nós identificarmos, calcularmos, né, a geometria e energia desses pontos de interesse que eu comentei, um outro cálculo que a gente faz é a coordenada intrínseca da reação, que é o IRC. A IRC é o caminho que conecta esses pontos, é o caminho de menor energia que ligaria os reagentes aos produtos ou intermediários, passando por uma estrutura X de transição. Aqui tem esse esqueminha que mostra exatamente esses pontos que eu comentei, que estão aqui destacados em vermelho, em preto essa coordenada intrínseca. De posse desses pontos e dessa coordenada, a gente consegue acessar diversas informações sobre a reação de interesse, como, por exemplo, a termodinâmica da reação e também informações sobre a cinética. E assim a gente tem um entendimento do mecanismo daquela reação. Além de nós calcularmos as energias, barreiras e a variação de energia entre os reagentes e produtos, também é interessante a gente fazer análise de fragmentação e que a gente consegue entender como a energia e a geometria da nossa molécula varia ao longo de toda a coordenada de reação. Então, para isso, qual é a ideia geral? Primeiro, mapear o caminho de interesse, como eu comentei anteriormente, fazendo cálculos, por exemplo, como o de IRC, e realizar cálculo em single point de cada fragmento ao longo de todo o caminho. Eu, mais à frente, vou dar um exemplo mais visual, que essa etapa da fragmentação, talvez, enfim, fique um pouco melhor para se entender. Então, com essas duas avaliações, né, a gente consegue acompanhar a mudança da geometria de cada fragmento da molécula ao longo de todo o processo da reação. Aqui é um exemplo de uma das reações que eu avaliei, que é uma reação SN2, em que eu estou explorando uma reação de solvólise, em que é essencial entendermos a influência do solvente, que nesse caso a gente está simulando a molécula de água. Nós estamos simulando explicitamente as moléculas de água e entendendo como que essas moléculas podem reagir ali via SN2 e também via SN1. Então, de acordo com as análises de fragmentação, qual seria a ideia? Eu separar meus pontos em fragmentos de interesse. Nesse exemplo aqui que eu dei, vamos supor que eu quero separar essas duas moléculas de água, que elas teriam um caráter mais nucleofílico, como o fragmento 1 e o fragmento 2, toda outra molécula. E aí, então, eu vou pegar esses mesmos fragmentos e vou também separá-los na estrutura do estado de transição. Essa aqui é o método do estado de transição, até coloquei aqui as frequências imaginárias referente à quebra da ligação do cloro e ataque da água, e também no produto, em que a gente já tem ali um álcool começando a ser formado. Então, ok, né? Nesse ponto seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6 cálculos, como eu comentei, um cálculo para cada fragmento. Só que acontece é que, além dos pontos de interesse, a gente tem que entender a reação ao longo de toda a coordenada intrínseca. Então, nesse caso,
o cálculo de RC, que conecta o meu reagente ao meu estado de transição, eu obtive 40 pontos, 40 estruturas. Separando cada ponto em 2 fragmentos, eu teria que realizar 80 cálculos single point. Isso somente do caminho reagente até o estado de transição. Ainda tem o caminho, estado de transição até os produtos. E o problema disso é, obviamente, o volume de cálculo, o volume de estruturas que a gente tem que pegar, separar em fragmentos, e até a probabilidade muito grande de nós errarmos, né? Acabar trocando um fragmento ou outro. E aí, nessas avaliações de fragmentação e separar os pontos da coordenada em fragmentos, que o PyFrag surge para automatizar esses processos. O nome vem de Python, que é a linguagem que ele é desenvolvido, e de Frag, exatamente porque ele é utilizado em análise de fragmentação. Então, segundo os autores, né, esse programinha, ele usa extensivamente as bibliotecas do Python, visando automatizar esses processos, e ele foi desenvolvido inicialmente para ser usado no software ADF, mas essa atualização dele, que foi feita em 2019, também é compatível para usar no software Gaussian, Orca e TurboMol. E esse programa, ele automatiza completamente essa abordagem de Activation Strain Analysis, que eu vou falar mais à frente, e que ela tem sido muito utilizada no estudo de mecanismos de reação. E fazer esses cálculos usando PyFrag tem como grande vantagem essa biblioteca do Python chamada Book, que é de uma visualização interativa, que eu também vou mostrar mais à frente como que o programa gera essa visualização. Aqui são os métodos de análise que esses programas são feitos. Como eu comentei, o principal deles, e que é especialmente meu interesse, é as análises de Activation Strain. O que ela faz? O que essas análises possibilitam a gente entender? Ele separa a variação de energia ao longo de toda a minha coordenada em 2 termos. Essa energia de strain, que seria a energia de tensão, e ela está relacionada com a rigidez de cada fragmento. E esse termo aqui geralmente é um termo desestabilizante da energia daquele ponto. E a energia de interação, que se relaciona mais com o fator eletrônico, né, e avalia a interação entre cada fragmento. Com o PyFrag, esse estudo do ASM pode ser feito tanto na DF quanto nos outros softwares que eu comentei. Uma outra avaliação que o PyFrag também automatiza é a avaliação de EDA, que é uma análise de decomposição de energia, em que a energia de interação entre a energia de interação da molécula é separada em 3 termos, que o primeiro é a eletrostática, que a gente avalia a atração ou repulsão eletrostática entre os fragmentos, a segunda é a repulsão de Pauli, e a terceira é a interação orbitalar. Essa etapa, especificamente, só está disponível para o ADF. No meu caso, se eu quisesse fazer esses cálculos de EDA, eu teria que utilizar o software Games, que é o que geralmente o pessoal do meu laboratório que faz as análises usa. E aqui é a descrição geral do programa, de acordo com as etapas que ele foi desenvolvido. A primeira é essa etapa que eles chamam de preparação, que ela é exclusiva para o ADF, né, em que a única coisa que o usuário tem que fazer é fornecer uma estrutura tentativa dos reagentes e dos produtos e uma estrutura tentativa do estado de transição. Então, a partir do momento que o usuário fornece esses 3 pontos iniciais, o PyFrag automatiza todos os outros. Primeiro, faz todos os cálculos de otimização de geometria, frequência, a busca pelo estado de transição, calcula a coordenada intrínseca da reação e já automatiza para os cálculos do Activation Strain. Essa parte aqui em azul é exclusiva para ADF, mas essa parte em especial, que é do ASM, que é feita com a fragmentação, pode ser utilizado naqueles outros softwares. E a parte final do PyFrag é que ele já direto plota todos os resultados, organiza tudo em gráfico, faz vídeos sobre todo o processo, né, que está acontecendo, que você está avaliando, mostra todas as estruturas otimizadas, organiza tudo em tabela. Então, assim, ele praticamente anda sozinho, só falta escrever o artigo. E aí, essa parte final dele, que é a que gera toda essa parte visual, é por conta dessa biblioteca do Python chamada Book, que gera, ao longo do processo, gera um HTML que vai sendo atualizado conforme o cálculo vai evoluindo.
Por exemplo, nesse exemplo que os autores colocam lá no artigo, né? Eles mostram todo o processo de convergência, vai sendo gerado nesse HTML, fazem vídeos de todas as etapas de otimização, mostra todas as coordenadas e, claro, os gráficos com essas análises do Activation Strength, que é aquela que eu comentei, que separa a energia em dois termos. Eu vou falar um pouquinho dessa análise no exemplo prático que eles pontuam, que é esse aqui. Pois bem, para a reação de substituição nucleofílica bimolecular, SN2, que é exatamente a reação que eu estou avaliando, os autores exploraram essa reação utilizando o PyFrag de acordo com daquela maneira, né, que o programa é organizado, e avaliaram dois fatores, né, dessa reação. O primeiro é a influência de diferentes nucleófilos na barreira da reação, e segundo, a diferença de diferentes grupos de saída na barreira. Então, foi feito esses cálculos, mapeado toda essa reação, e ela foi explorada em termos daquela análise ASM, que é a que eu tenho interesse de usar com o PyFrag. No caso da parte de variar o nucleófilo, eles identificaram o seguinte: a barreira de energia para esses diferentes nucleófilos, ela aumenta do fluoreto para o iodeto. E, de acordo com esses resultados da SM, essa tendência da barreira era explicada essencialmente pela energia de interação, né? Como eu comentei, a energia ela é de strain e de interação. Quanto maior a interação entre os orbitais de fronteira, homo do nucleófilo e lumo do eletrófilo, maior seria a estabilização por interação. Olhando aqui desse lado, nesse gráfico A, que mostra já o resultado obtido no PyFrag, ele organiza os resultados de uma maneira muito visual, a gente consegue ver que essas curvas aqui de cima, que é esse delta de strain, não sei se está muito pequeno, estou destacando aqui, são todos muito semelhantes. Ou seja, essa energia de tensão que se relaciona com a rigidez do sistema é muito igual. Só que a diferença vem essencialmente dessa parte aqui de baixo, que é de interação. Então, a reação é governada essencialmente pela interação. Agora, quando eles exploram o grupo de saída, a tendência é o oposto, né? A barreira é maior para o flúor, como grupo de saída, e menor para o iodo. Esse ponto aqui eu acho que vale a pena falar brevemente, que geralmente na literatura, esse efeito aqui é explicado em termos da basicidade do grupo de saída, mas de acordo com esses resultados que está aqui nesse canto, quando a gente entende em termos de basicidade, a gente está falando essencialmente de um efeito eletrônico, né? E aí a gente consegue ver que a energia de interação, que é aqui embaixo, é tudo muito semelhante. A diferença reside na energia de strain. Então, somente com essa separação da energia que a gente consegue entender que, na verdade, a velocidade, ela não é um efeito de interação, e sim esse de tensão. E se relaciona pelo seguinte: a energia de strain, como eu comentei, ela tem uma relação com a rigidez dos fragmentos, né? Então, nesse caso, a gente consegue associar a força da ligação carbono-grupo de saída. Quanto menor a força, menor seria a barreira. Então, no caso, o iodo, ele tem a menor barreira, porque a ligação carbono-iodo é mais fraca. Então, enfim, não só esses resultados, mas diversos outros que tem na literatura desse tipo de avaliação, que nós entendemos que seria essencial eu utilizar o PyFrag para mapear também o mecanismo, a coordenada, né, da minha reação. Eu tentei baixar o PyFrag tanto no cluster do meu laboratório e também no LoboC, que é um cluster de lá do FRJ que eu tenho acesso, de modo a, enfim, em qualquer um desses dois eu conseguisse utilizar, né, o programa. É um programa leve, ele é de graça, então lá é só baixar, só que eu, infelizmente, tive muitos problemas, eu até conversei isso com o professor Luciano, e, enfim, eu acho que também vale a pena eu falar dos problemas, né, porque eu não consegui trazer um exemplo prático para a gente acompanhar mesmo como que é o PyFrag na prática. A primeira coisa que eu pensei que poderia ser um problema é a linguagem do próprio PyFrag. Ele utiliza Python, sendo que, como o PyFrag ele é um programa que ele não só separa em fragmentos, mas ele coloca esses fragmentos para rodar, ele tem que ter um acesso ao software, no meu caso, que é o Gaussian. E esse cálculo para o Gaussian, ele é feito por um gerenciamento de fila Slurm, que o meu laboratório, o cluster do meu laboratório, não utiliza nenhum gerenciamento,
E o Lobo C, que é o outro cluster que eu tenho acesso, utiliza um tipo de gerenciamento chamado PBS. Então, isso já poderia dar algum problema relacionado a essa etapa de fazer os fragmentos e submeter o job. E outra também é que, mesmo que essa nova versão seja compatível com Gaussian, o Python, o PyFrag, ele foi todo formulado para ser utilizado no ADF. Então, isso também dificulta, de certa maneira, a gente identificar o problema. E pelo que eu tenho acompanhado aí da literatura, ele é utilizado quase que essencialmente pelo grupo que utiliza o ADF. Então, eu vou ter que explorar um pouco mais como que eu poderia utilizar esse programa em qualquer um dos clusters que eu tenho acesso. Como alternativa, né, a esse problema que eu topei de não conseguir utilizar o PyFrag, eu tive até uma conversa com o professor, e eu pensei no seguinte, que talvez seria até uma ideia para a atividade final da disciplina, né, fazer um programa com a linguagem de Python que seja capaz de extrair os fragmentos da IRC. Eu acredito que se a gente desenvolver um programa que só extraia e não coloque para rodar, já vai ser um pouco mais fácil, a gente consegue evitar, talvez, esses problemas que eu apontei anteriormente. Esse aqui é um recorte que eu fiz de um arquivo de output de um cálculo de RC, só para mostrar mais ou menos onde nós poderíamos focar para extrair esses fragmentos, né? Tem uma etapa do cálculo que coloca o número desse caminho, que no caso é o primeiro ponto do IRC, e mostra a estrutura. Então, a cada ponto do IRC, essa frase aparece, e logo em seguida vem a coordenada da estrutura de menor energia para esse ponto. Então, assim nós poderíamos desenvolver um programa em que nós informaríamos quais são os fragmentos, por exemplo, vamos supor que eu quero fragmentar aqui do átomo 1 até o átomo 12, um fragmento, e adiante outro fragmento, e fazer isso para todos os pontos. Até destaquei aqui embaixo, que ele em seguida põe que vai começar o cálculo no ponto número 2. Então, a gente fazer um programa que mapeie todo o resultado, focando especificamente nesses pontos estacionários e separando em fragmentos. Não sei se vai ser uma atividade trivial, mas foi a alternativa que eu pensei para agilizar essas minhas avaliações de fragmentação. Então, as minhas principais conclusões. Primeiro, de acordo com os autores, né, e no artigo original, que, enfim, eu até baseei minha apresentação no artigo original do PyFrag, é que no ADF ele basicamente automatiza todo o processo de análise, que eu comentei, né? O usuário ele só fornece estruturas iniciais e o PyFrag automatiza todo o resto até a etapa final, que são esses cálculos de ESM e do EDA. E os resultados, né, com esses dois tipos de análise, possibilita a gente ter uma informação muito grande sobre o que está ocorrendo na reação, como eu dei o exemplo da reação de SN2, que somente com a ESM, que em comparação com o EDA é uma análise um pouco mais simples, a gente já consegue ter um entendimento melhor da reação e atribuir as barreiras de energia a uns fatores corretos. O PyFrag é um programa open source, ele pode ser obtido facilmente online, como eu comentei, ele é gratuito, e no site do PyFrag eles têm exemplos de input do Gaussian, do Orca, do TurboMol, como baixar, como visualizar. Eu achei o site super bem explicativo, mas infelizmente não consegui. E aí, essa questão da atualização do PyFrag, ele possibilita, né, ser utilizada, mas eu especificamente preciso aí me esforçar um pouco mais para instalar e executar esse programa em diferentes clusters. Na verdade, eu consegui instalar, meu problema foi essencialmente na parte de colocar o cálculo para frente. E, por fim, aí a alternativa que eu encontrei é a gente utilizar, né, o que nós aprendemos ao longo desse semestre com essa disciplina, e aí a disponibilidade do professor para discutir e nos dar ideia, para eu fazer um programa que pelo menos faça essa parte de fragmentação, que já vai acelerar absurdamente o meu trabalho, e eu não preciso necessariamente automatizar a submissão do job, que eu acredito que poderia ser um pouco mais complicada, mas apenas construir os inputs com os diferentes fragmentos. Então, pessoal, basicamente foi isso que eu selecionei para, enfim, para a gente discutir, mais uma apresentação geral do programa e dos problemas que eu tive. É isso. Excelente apresentação, Karine, muito bom. Obrigada, professor. Foi muito bem explicado, muito claro, né?
eu tenho algumas colocações, mas eu queria primeiro abrir para a turma, se alguém tem alguma pergunta, fica à vontade, pessoal, se não conseguir usar o áudio, pode fazer no chat, a gente está acompanhando aqui e consegue ler. Tem alguém com pergunta? Karine, boa tarde, eu tinha uma pergunta. Pode falar. Que quando eu for apresentar o meu, eu vou dizer isso, né? O meu, ele te promete fazer o procedimento com um único clique. E você disse que ele automatiza todo o problema, né? Todo o seu experimento. Ele também faz isso? Ele faz todo o seu trabalho com um único clique? E ele já gera todo esse resultado? Sim, até então sim, né? Eu não pude testar isso na prática, mas de acordo com o que está lá no site, a gente faz, se eu não me engano, a gente fornece 2 arquivos de entrada, e um deles o autor colocaria ali essa geometria tentativa inicial, né? E aí o programa ele acessa essas informações e vai fazendo todo o resto. Com certeza isso deve demorar um tempo, né? Porque são muitos cálculos que vai sendo feito. Mas para o ADF, que é o software que o PyFrag ele foi formulado, sim, ele se submete uma única vez e ele vai todo o resto. E essa tem a importância daquele arquivo HTML que eu comentei, para que você consiga ir extraindo, né, etapa a etapa, o cálculo de otimização, você consegue ver e extrair, até, enfim, para também no final não ficar uma confusão, mas voltando, sim, é um único cálculo que você faz e ele faz o resto. Ah, entendi. Muito bom. Muito parecido com o que eu vou apresentar também. Valeu, obrigado. Nada. Legal, mano. Obrigado pela pergunta. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho só uma curiosidade. Ele tem alguma limitação em relação a, por exemplo, a nível de teoria que você vai fazer? Não, ele deixa você usar qualquer um que esteja disponível no software que você vai usar, né? Sim. No input, lá a gente coloca direitinho o nível de teoria. Eu acho que a limitação é mais no próprio software do que do PyFrag. Do que pelo programa mesmo, né? Legal, obrigado. Foi Ana, não foi Ana que perguntou, não foi? Foi. Perfeito, legal. Tem alguém com Eu tinha pergunta? uma outra pergunta, posso fazer? Pode, fique à vontade. Ele te permite explorar além disso, do que ele está te oferecendo? Por exemplo, você disse que ele tem que se conectar, por exemplo, ao Orca, né, e tal. Mas ele te permite você ampliar isso? Por exemplo, mexer no arquivo de configuração dele? Então, eles não falam sobre isso, mas com certeza sim, posso até abrir aqui só a título de curiosidade. Opa. A gente, quando baixa, ele vem um arquivo dele .py, eu até coloquei lá na frente mais ou menos a quantos de linhas e tal. Então, acredito que não seria um grande problema nós editarmos, né, o programa, para fazer alguma outra coisa. Mas, não sei Karine, também. Oi. Perfeito. Karine, aproveita que você está com esse arquivo aberto, faz uma busca aí por Slurm. Não vai. Deve tá em maiúsculo, não? Eles diferentes. Não. Já. Nem preciso completar, que ele já não vai. Tá. Apaga então, por favor. Baixa. São quantas linhas? São muitas linhas? São 668, acho. Tudo bem. Me manda esse arquivo depois por e-mail, tá bom? Mando. Pelo linguagem seguinte, Oi, pode falar. Pelo seguinte, a questão deles, por exemplo, por que eles fizeram baseado no Slurm, né? É um grupo que está na Europa e todos os centros de computação hoje na Europa rodam em cima do Slurm, tá? Muitos servidores de cálculo têm movido, né, o seu sistema de gerenciamento de fila do PBS para o Slurm. Agora, o professor Valdemar, inclusive, é um dos membros também, junto com o Glaucio, né? A gente faz parte de uma rede de teoria aqui no Rio de Janeiro, que teve aprovação de um projeto e da construção de um cluster, já tá em funcionamento, né, na Federal do Rio, onde fica o Lobo. E nós, que somos da comissão, decidimos que vamos
construir, né, o gerenciamento de filas por Slurm, tá? Isso é simples mudar no código deles, ou seja, se você me mandar esse código, eu consigo identificar onde que ele faz isso, né, e aí você pode migrar para PBS também, ou seja, você pode criar uma versão do código para PBS, entendeu? Isso é bem simples. Entendi. Então, a parte do Slurm, é porque agora eu não vou conseguir procurar aqui, catar nas minhas pastas, mas é porque dentro da pasta que eu vou rodar, eu tenho, não fica esse arquivo, né, PyFrag, enfim, ele chama o PyFrag, mas tem um arquivo que é, acho que se não me engano o nome é sub, e ele que faz toda essa parte de Tranquilo. chamar então, esse que está no Slurm. É só modificar esse arquivo para o PBS. Isso é simples fazer, tá? Ótimo. Tá. No nosso grupo, eu tenho alguns programas que rodam, né, processos automáticos. O Marcos, que está aqui, está rodando hoje lá no Santos Dumont, que é Slurm, né? Aliás, é PBS ou Slurm, o Marcos? Eu não lembro. É Slurm mesmo. É Slurm, né? As filas, Isso. E esses scripts eu tenho ele para Slurm, para PBS, para rodar no laptop sem nenhum sistema de filas, enfim, a seu bel prazer, digamos, né? Então isso é bem simples mudar, tá bom? Entendi. Tá ótimo, então. Você me encaminhando o arquivo, eu posso tentar te ajudar nisso. Esses dias que você me encaminhou realmente estava complicado, porque eu estava aqui com deadline de trabalho, então foi bem puxado esses últimos dias. Mas você me encaminhando os arquivos assim pontuais, eu consigo te orientar e te ajudar nisso, tá bom? Tá ótimo. Eu vou depois encaminhar, mas enfim, o bom é que eu estava sem uma única ideia para a atividade final. Pelo menos aí uma ideia surgiu. A sua ideia para a atividade final é muito boa, também não é tão difícil fazer o que você quer fazer ali, é bem tranquilo, né? Dá para fazer umas coisas legais aí, sim. A escolha sua, eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, a tua escolha, quer dizer, você já conhecia o script antes da disciplina, ou ele veio conforme você foi fazendo a disciplina, enfim, como que isso... Você tinha contato ou não? Então, a primeira vez que eu falo PyFrag foi naquele workshop do professor Matias Bittelhaupt, que lá no... Sim, o professor... Uhum. Então, na parte prática, né, aí conversando com os monitores, que era a Dani e o Lucas, aí eles comentaram que eles fazem essas análises para um volume muito grande de resultados, né, de cálculos. Sim. E eles falaram, a gente usa um programinha que o nome é PyFrag. Lá foi a primeira vez. Sim, e aí eu deixei estar, fiquei só com o nome na cabeça. Aí, esse período foi quando eu comecei a fazer essas análises, mas eu fiz para pouquíssimos pontos, eu fiz assim, para 6 pontos, então eu tive que gerar 12 inputs. E aí também foi tranquilo. Agora, conforme a gente vai conversando, né, e sobre, enfim, a ideia geral que a gente foi trazendo na disciplina de automatizar processos, e que aí eu lembrei do programa. Essa é a ideia, né? Aí que surgiu, aí, enfim, eu nunca tinha lido, eu não sabia exatamente como que ele funcionava, até porque eu fico com a sensação, até comentei isso uma vez, quando a gente não usa isso muito na prática, essas coisas de programação de maneira geral, custa até a gente pensar de que, nossa, isso poderia ter um programa, e às vezes tem, e a gente não sabe, como no meu caso era esse. E, enfim, aí eu ouvi falar antes, não conhecia bem, não tinha a mínima ideia de como funcionava, e aí a disciplina me fez resgatar aí esse nome que estava na minha cabeça, com esse Py, eu até comentei uma vez, aí você falou, olha, se tem Py no início, pode ter certeza que é Python. E aí, enfim. Sim, com certeza. Essa é a grande motivação da disciplina, quer dizer, é não apenas automatizar, mas oferecer para vocês um ferramental básico que vocês possam, logicamente que com interesse vocês podem aprofundar, né? E usar para a pesquisa de vocês. Não apenas automatizando, mas muitas vezes fazendo uma análise, um pós-processamento, né? De dados, sim. De resultados, né? Enfim. Excelente apresentação, viu? Tá. Vou fechar aqui então a minha tela. Pode fechar. Então agora é o Marcelo. Marcelo, fica à vontade, viu? Sim. Valeu, professor. Eu gostaria de lembrar o seguinte a todos, né? Karine, Marcelo e depois Marcos e os outros,
por favor, coloca o PDF da apresentação no grupo do WhatsApp, para todo mundo ter acesso, tá legal? Bacana a gente compartilhar o material uns com os outros depois. Claro, beleza. Vocês veem minha tela aí? Tá perfeito. Tá passando? Tá passando, perfeito. Pode começar, fica à vontade. Vocês veem meu mouse também? Ok, tá passando. Tá. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou Marcelo Albuquerque, né? Sou do Instituto de Física, doutorando lá, sob a supervisão do professor Pedro Venezuela. Mas a gente vem colaborando com o professor Luciano, né, e com a Flávia, em um trabalho juntos aí para a minha tese de doutorado. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse programa aqui, né, que é o AIDA, que é um acrônimo para, na verdade, para Automated Interactive Infrastructure and Database. Então, é uma forma de automatizar procedimentos, né, de procedimentos científicos para cálculos e simulações computacionais, né, que a gente emprega dia a dia. E o primeiro paper foi lançado em 2016, que eu marquei aqui algumas coisas bem importantes, né, sobre a motivação para criar esse código, né. E aqui tem alguns autores aqui que são muito bem conhecidos aí na literatura, que é o Nicola Mazzari, Andrea Ceppelotti, e esse cara também aqui é bastante conhecido também. E aí aqui, a gente vê aqui, né, que há grande benefício que pode vir, né, em vez de adotar conceitos e ferramentas vindo da ciência da computação, né, para manipular, preservar e compartilhar esses esforços, né? Isso aqui é o que vinha na ideia deles também, né? Além disso, rastrear a origem, né? Mais na frente eu vou explicar esse termo aqui, é de fundamental importância aqui para esse novo paradigma, vamos dizer assim, né? Eu vou explicar por que é um novo paradigma. Então, para rastrear, né, para manter a linhagem, né, das informações e dos cálculos, né, e para garantir a preservação e a busca, né, desses procedimentos científicos, né. Além disso, também garantir a reproducibilidade. Então, são uma sequência de cálculos que são codificados, que podem ser codificados, né, em workflows, né, em fluxos científicos, como eu mencionei agora há pouco. Além disso, esse termo também é muito importante também atualmente, né, que seria um ecossistema social, cientificamente falando, que eu vou também falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, atualmente, né, essa abreviação aqui, que significa computação de alto rendimento, tem sido de grande impacto atualmente em todo o mundo, né? Principalmente na Europa, em parte da Ásia e nos Estados Unidos, onde eles têm poder computacional maior. Então, de acordo com esse artigo, né, que eu mostrei agora há pouco, 12 a cada 100 mais citados papers, né, lidar com simulações quânticas, né? Essencialmente DFT, né? E também, de umas décadas para cá, umas décadas não, acho que talvez, eu não peguei essa informação, talvez 2 ou 3 décadas para cá, a disponibilidade de códigos robustos, né, para realizar tanto simulações quânticas quanto simulações de dinâmica molecular tem crescido quase que exponencialmente, né? Então, existem muitos deles hoje no mercado. A última, eu vi no Wikipedia que são para quase 100 ou mais, em torno de 100 códigos, né? Além disso, também o número de
base de dados de materiais também tem crescido demais, né? Cada país, basicamente, tem agora a sua base de dados, ou então um conglomerado de países que colaboram entre si cientificamente ali, eles geram base de dados, né? Então, existe o AfroLib, que é bem conhecido, o Nomad também, o Theoretical Crystallography Open Database, entre outros, né? Materials Cloud, que é diretamente ligado a esse grupo aqui, Materials Project, tem vários. Outra coisa também que fez essa ideia do AIDA surgir é o fato de você pegar todas essas informações e fazer um screening de propriedades de materiais, né, de ótima performance. Por exemplo, há umas décadas atrás surgiu o silício, e aí descobriram que você dopando o silício se torna um material melhor para aplicação em supercondutividade. Então, atualmente, isso é feito em alta escala, né, usando computação de alto rendimento, né. Então, para que isso tudo seja possível, é necessário automação, né, e mecanismo de computação, né, que são os códigos, para rodar muitos, talvez milhares ou mais de simulações, né, ao mesmo tempo, né, ou pelo menos você fazer isso de uma forma eficiente. Além da automação, o manuseio, né, dessas simulações é muito importante, né, porque às vezes pode haver erro, porque nós somos humanos, a gente erra, a gente às vezes esquece um detalhe, e isso prejudica, às vezes, o workflow, né, científico, né. E também a gente tem que garantir reproducibilidade, porque uma vez que você publica esse trabalho que você gerou, né, seus resultados, você vai lá e vai publicar o trabalho. Então, isso tem que ser reprodutível, porque isso faz parte do método científico, né. Aquilo que você fez tem que ser reprodutivo de alguma forma, que deve ser publicado, mas muitas vezes esses dados você tem que pedir ao grupo, enfim, isso também tem sido visado também nesses aspectos aqui do AIDA. Então, o AIDA, basicamente não, essencialmente, ele está dentro desses 4 pilares, né, automação, informação, ambiente e o compartilhamento. E cada pilar desse tem algumas características que eu não vou falar todas elas aqui, porque a gente não tem tempo, mas tem umas que são muito importantes. Por exemplo, automação, você, como eu falei agora há pouco, você meio, tá aqui um resuminho aqui embaixo, você meio que se abstrai de fazer a parte humana, né, e o código tem é algo parecido com o que a Karine falou agora há pouco, né, que você faz lá a sua parte na interface que você tem acesso, e o resto o código faz para você, entendeu? Então, aquela coisa de você pegar, por exemplo, você relaxou um sistema ou fez uma simulação, pegar aqueles dados e jogar para fazer uma conta, talvez o single point, usando mecânica quântica, isso é feito de forma automatizada, né? Além disso, as informações elas podem ser armazenadas, e aqui eu entro agora com esse termo aqui, né, que é o provenance, que, no caso, o provenance é você ter uma linhagem, pensa em linhagem de ascendentes mesmo, você olhar uma árvore genealógica e você conseguir traçar de onde é que vem aquela coisa lá que você viu, ou de onde é que vem determinada estrutura que foi relaxada em um outro cálculo, enfim, estou falando aqui aleatoriamente aqui, coisas aqui, mas esse termo significa isso, e daqui a pouco eu vou mostrar um workflow, um fluxograma aqui para ficar mais simples. Além disso, você também tem uma forma de analisar, né, um ambiente de alto nível, né, para codificar sequências complexas, né, e isso facilita, né, o workflow científico e as soluções chaves para o seu problema, né. E, finalmente, né, a gente tem o compartilhamento, né, que é aí que entra a questão que eu comentei um pouco atrás, né, que é a social ecosystem, né, que é o seguinte, e também tem um termo muito importante também, que é a padronização. Social ecosystem é o seguinte, como eu falei agora há pouco, né, tem a questão da publicação dos artigos, e que às vezes fica difícil de reproduzir, né, e isso torna, vamos dizer assim, entre aspas, um ambiente científico, né, eu espero não estar sendo meio intrusivo aqui, mas o ambiente científico se torna um pouco ruim de lidar, porque você precisa interagir com algumas pessoas que às vezes compartilhou os dados, mas ela acha que você já deveria estar entendendo aquilo, às vezes não é tão fácil de entender, então você precisa conversar, você precisa ir lá e pegar,
E isso gasta tempo, isso, né, você gasta um certo tempo e tudo mais, enquanto você poderia estar gastando esse tempo conversando não sobre aquela conta, mas sobre os resultados em si, né, sobre coisas futuras e tudo mais. Então, a Social Ecosystem, ela olha para isso, ele vê assim, não, se eu publicar isso aqui de forma padronizada, todo mundo vai ter acesso às coisas de forma padronizada, e aí a publicação vai estar padronizada. E aí que entra a padronização, né, que é standardization, que existe um termo para isso que eu esqueci agora, que são, por exemplo, quem é da arqueologia, existem os termos já que eles usam para se referir a determinado fóssil ou determinada substância que foi encontrada num sítio arqueológico. Existem palavras para isso, né? Existem termos para isso. Quando você usa diferentes códigos, às vezes existem diferentes termos que você usa, né, para diferentes códigos, diferentes variáveis e tudo mais. E aí se busca agora uma padronização para isso, né? Porque se você vai fazer um cálculo uma computação de alto rendimento e você quer fazer, por exemplo, benchmark com diferentes códigos ou diferentes níveis de teoria, você precisa aprender todos eles, né? E às vezes você não precisa aprender todos os códigos. Isso aí imporeria uma padronização. Você não precisa aprender os códigos todos, você precisa aprender a física ou a química por trás, ou a biologia por trás das coisas. E eu queria falar um pouco agora da estrutura do AIDA, né? Então, a AIDA funciona da seguinte forma, né? Você tem a interface de programação aplicada, né, do AIDA, que é o código em si, né? E a interface com o código em si é feito pelo Command Line Interface, né? Que pode ser o shell, né, do seu Linux, ou se você estiver usando o Windows, o shell que a gente usou aqui no curso, ou um programinha que é embutido no AIDA, né, que é o verde, que é uma linha de comando que você executa o programa AIDA em si, né? Você faz algumas coisas, vou mostrar daqui a pouco. Ou então você pode fazer isso por scripts Python, né? Então a linguagem, eu esqueci de mencionar, é escrita em Python, óbvio, ainda falo sobre isso. Mas aqui está dizendo aqui user, né? Então, tipo, é a parte que é onde o usuário ele tem acesso. Se ele tem acesso ao AIDA, a essas outras coisas aqui que eu vou falar agora, através dessas três formas aqui. Então, as classes que a gente usa para poder usar o Python, né? Classes que eu falo, um conjunto de funções, né, que você usa, precisa de alguns plugins, que pode ser códigos, né, que está mostrando aqui esses quebra-cabeças, ou estrutura de bandas, que são armazenados nesses ORM, né? ORM, né? Que o professor chegou até a mencionar um pouco no curso sobre computação direcionada a objeto, né? É mais ou menos isso aqui que eles fazem aqui. Né? Então, você cria objetos, né, e relaciona isso via mapas para você ter acesso a estruturas, a output, pode ser bandas ou energia, etc. e tal. Isso aqui pode ser armazenado, né, num banco de dados ou num repositório. Esse banco de dados ele pode ficar temporariamente ou permanentemente. No repositório, você pode publicar isso no banco de dados, pode ser no Materials Cloud ou no próprio banco de dados do AIDA, né, que pode se tornar público ou não, depende de você. E o AIDA faz uma interface com esse programa aqui, que é o daemon. Ele é responsável por submeter, reter e analisar tudo que você faz, né? E para isso, você pode usar clusters, né, de computação de alto rendimento, né, usando o SSH ou localmente, como eu fiz aqui no meu computador. E também pode ter outras formas, por exemplo, o Docker, ou Virtual Machine, ou, por exemplo, Amazon Web Service, também você consegue fazer também. E para isso você pode usar Slurm, SGE, PBS, ou outra forma de você fazer a manipulação dos schedulers, né, dos cálculos, né? E, assim, particularmente, o que é que o AIDA faz? Ele pega a estrutura como um nodo, isso aí é um input de estrutura, né? Os parâmetros, por exemplo, cutoff. Eu estou falando aqui, por exemplo, de computação quântica, né? Então, baseado em quanto expresso, por exemplo, no Gaussian. Então, você usa o cutoff ali das funções de onda, por exemplo, de 50 readbacks. Então, entra como parâmetro ou qualquer outra coisa aqui. E tudo isso aqui é dado como lista ou dicionário, né? Que são tipos de dados em Python, né? Você também pode entrar com o código,
No caso aqui seria o pw.x, que é o código do ponto expresso para fazer cálculos SCF ou outros, que ele está no computador do Dante localizado nesse lugar aqui, né? Então, aqui eu vou mostrar que o meu, no caso, está no meu computador, né, localizado aqui, em casa. E eu também posso também carregar potenciais, no caso aqui seria pseudopotenciais, né, que, rapidamente assim falando, para quem não sabe, é a interação entre o núcleo iônico, né, o íon nuclear, no caso, com os elétrons de valência, né. Então, aqui eu tenho uma aproximação LDA, né, para um átomo de carbono, aqui está errado, aqui é pseudo, pesudo. E eu tenho também um grid de pontos Car, né, da Monk-Rosspach Grid, que é um tipo de você definir um grid de pontos K para fazer a conta na zona de Brillouin, né, para fazer as integrais na zona de Brillouin. E aí, como output, eu tenho outra classe, né, que são parâmetros, só que agora é um output com, no caso, energia, enfim, energia de Fermi, Romo, Humo, dependendo. E também a estrutura, né, no caso, se for uma relaxação e tal, ele também gera aqui a estrutura. Isso tudo é passado por uma base de dados, um tratamento pela base de dados, né? Onde o principal fica nesses três aqui que eu estou mostrando aqui. O DB Node, que é onde você grava todas essas informações que eu falei agora há pouco, e aí você atribui a cada informação dessa um PK, que é uma sigla para Primary Key, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é uma identificação. Daqui a pouco vai ficar claro o porquê de tudo isso, né? O tipo de dado, né? A data, o dono, etc. Tem outras coisas aqui que você pode, outros atributos que você pode criar, ou ele já vem por default já. Tem um link que você pode fazer, por exemplo, se é um input, né? Que eu estou ligando aqui ao nó do PW Calculation, né? Que é onde vai fazer o cálculo. E tem esse link aqui, né? In structure. Então, eu vou dizer aqui, né? Qual é a relação que tem aqui entre eles. E o rótulo, né? E tem esse database attribute, que também é muito importante, que ele recebe esse PK aqui que você gerou aqui no nodo, e ele diz os atributos desse nodo. Por exemplo, número de CPUs do cálculo, por exemplo, o nome na linha que você botou, por exemplo, docking da molécula A com beta sheet, sei lá, alguma coisa assim. A hora da submissão, né? Aí tem o output também, tem energia, unidade, força. Aí você vê aqui que a força, né, tá para cada átomo é uma lista, né? Onde cada componente da lista aqui é para as três componentes da força, né? X, Y, Z. Aí agora tem um exemplo aqui de um fluxograma de como isso acontece. Eu tenho aqui minha estrutura e eu posso, por exemplo, esqueci de mencionar aqui, além desses bancos de dados aqui que são gerados, né? Eu também tenho o banco de dados de usuário, que é a primeira coisa que eu faço quando eu começo a usar o AIDA. Eu vou lá e digo lá quem sou eu, né? Quem é que está usando, onde é que eu estou no mundo e tudo mais. E eu jogo isso aqui, entra automaticamente como um nodo, ou melhor, como uma... Se for eu que estiver rodando, né? Para qualquer nodo que eu for botar, eu vou entrar como dono, né? A não ser que eu identifique de outra forma. Fora outros bancos de dados que entram aqui, né? Que eles também são muito importantes, como daqui a pouco eu vou mencionar, né? Um pouco sobre eles. Então, tá. Se eu tenho uma estrutura aqui, né? Estou mostrando com essa bolinha azul aqui. Eu posso fazer, por exemplo, um cálculo SCF, né? Eu vou dar como input os parâmetros, né? Por exemplo, os parâmetros teóricos que eu preciso para fazer aquela conta, potencial, cutoff, etc. E ele vai me gerar os resultados. Eu vou ter lá energia e tudo mais. Mas eu também posso fazer um cálculo de relaxação. Eu vou pegar aquela estrutura que eu tenho inicial, vou relaxar, por exemplo, com os mesmos parâmetros do outro cálculo aqui, ele vai me gerar os resultados e vai gerar uma estrutura relaxada. Daqui eu posso, por exemplo, comparar o que eu tenho antes com o que eu tenho depois. Que isso é o que a gente faz no dia a dia, só que tudo na mão, né? Aqui, o que eu estou mostrando aqui, que isso pode ser feito de forma automatizada, né? E aí ele gera os resultados aqui, que ele vai dizer qual é a distância, por exemplo, de energia, ou a distância atômica, comparando antes com depois, como é que fica, enfim, distância é um termo geral aqui, né? E aí eu posso também pegar essa estrutura relaxada e fazer um outro SCF, né, para comparar com o inicial, por exemplo, ou fazer outras coisas, estrutura de bandas, fazer densidade de estados, fonos,
PT, eu esqueci o que é que eu quis dizer com esse PT aqui, desculpa. Eu esqueci o que quis dizer com esse PT aqui. E outras coisas, né? A gente pode fazer diversas coisas aqui se a gente quiser. Por exemplo, colocar ambientes ou fazer um cálculo colocando temperatura, enfim, que aí usa outras técnicas diferentes do DFT, né? Que é o que eu trabalho. E aí sim, a partir do momento que você começa a fazer isso, esse negócio aqui começa a ficar muito grande, muito monstruoso, e aí você precisa criar um banco de dados de caminho, que é aquilo que eu falei, a questão do provenance. Se eu preciso acessar, por exemplo, eu tenho uma estrutura aqui, eu estou vendo essa estrutura, eu quero saber qual é a estrutura de bandas dessa estrutura. Eu posso, em vez de percorrer todo esse caminho de novo, eu já vou lá direto num ponto do fluxograma lá da árvore, certo? E para isso usa essas linguagens aqui, né? Essas linguagens para banco de dados, né? É o SQLite, MySQL e esse PostgreSQL. Que eles usam isso, mas a gente não precisa usar. O próprio AIDA faz esse uso dessas análises em background, né? Então, essa aqui é a cara do site, né? Do AIDA, né? E eu vou falar um pouco sobre os passos, né, para você conseguir instalar e rodar alguma coisa e gerar o provenance, né, que é aquilo que eu mostrei agora há pouco. E aí você pode instalar diretamente em todo o seu sistema ou gerar um Conda Environment, né, aí foi esse tipo aqui de instalação que eu fiz, ou rodar via Docker ou via Virtual Machine, como eu falei agora há pouco, né. E aí você precisa começar fazendo o setup do seu perfil, né? Aí, como eu já tinha feito antes, aqui tá, eu tenho que usar esse comando aqui tá dizendo, né, que eu estou no ambiente, né, do AIDA, que eu gerei, né? Aí você tem que fazer a instalação, blá, 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 que tem tudo lá no site lá. E aí você usa esse comando aqui para fazer um setup rápido. É quick setup porque ele já te pergunta aqui direto, tá vendo? Profile name, aí eu botei aqui eu. Né? E-mail address, então, eu já tinha colocado esse aqui antes, né? Aí eu botei esse aqui só para fazer o exemplo. First name, Marcelo, last name, blá, 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 institution e tal. Aí depois eu tenho que chamar o daemon, que é aquele cara que faz o que eu mostrei ali agora há pouco, na estrutura. O daemon é o cara que faz tudo aquilo que eu não vejo, que eu não boto a mão para fazer. É a parte que é responsável pela automatização. Então, eu inicio o daemon, ele me avisa aqui que está rodando, e aí depois eu verifico, né, se está tudo certinho. Aí ele faz aqui a verificação de todos os requisitos necessários, né, para eu poder rodar o AI da minha máquina aqui, né. Aí ele fala aqui, ó, que está no meu computador, tá vendo? Configuração do diretório. E é isso. Ele fala aqui onde é que está o repositório, ó, ele diz isso aqui tudo. Isso aqui você pode acessar depois a qualquer hora, mas o pessoal fala que é sempre bom tomar nota, né, deixar isso anotado. E, a partir do momento que você vai mexendo, essas linhas se perdem aí na tela e, enfim. E, além disso, você também precisa instalar os plugins, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na minha tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Está na internet? Sim. Sim, então, aí tá aqui, ó. No site aqui tem aqui plugins, tá vendo? Então, aqui, ó, o que é que tem de plugins aqui, né? Existem 60 pacotes registrados, né? E aí você bota aqui, por exemplo, Lamps, tá aqui, tem um Lamps aqui. O Gromax eu não consegui achar ainda, mas eu já ouvi falar que tem. Só que eu acho que eles não atualizaram aqui. Tem que procurar. Mas tem o Lamps, enfim, tem um monte de coisa. Sem falar que tem vários workflows aqui, né? Vários console script é tipo quando você quer, igual a gente faz scripts, né? Para poder fazer manipulação das suas coisas, né? Pegar e eu quero pegar esse pedaço aqui do meu output, quero analisar esse cara aqui só. Então existem alguns scripts aqui para isso, né? Então, para instalar é muito simples. Pimp install AIDA.express, né? É tudo por Python. Aí depois disso, a gente precisa fazer o setup e a configuração do computador, né? E do código. Por exemplo, eu rodei o Conto Expresso, né? Então, eu vim aqui, né? Verde Computer List. E aí ele diz qual é o computador que está... Eu já tinha configurado, né? Né? E está aqui o meu computador aqui, Marcelo Albuquerque, eu chamei de Marcelo Albuquerque. E aí o código também eu configuro e aí está aqui, ó. Igual naquele exemplo que eu mostrei agora há pouco, né? Está em Marcelo Albuquerque. PW em Marcelo Albuquerque. E veja que ele recebeu um PK aqui, tá vendo?
eu falei agora há pouco, né, o primary key. Número 98. Então, sempre que eu for usar o PW em Marcelo Albuquerque, eu vou ter que usar esse PK aqui como código. Aí, além disso, eu preciso carregar a estrutura, por exemplo, eu tinha aqui o silício, né? Silício FCC, que é um sólido. E aí eu uso esse comando aqui do Verde para calcular o silício, né, o sólido silício, e ele aí importa e ele me diz qual é o pK desse sólido. Aí ele fala aqui, eu tenho que anotar esse cara, né, que eu vou usar depois. Além disso, eu tenho que usar esse programa aqui, né, que é um plugin também, para instalar os pseudopotenciais, né, que é o que eu preciso para poder fazer a conta também, é um outro ingrediente. E aqui eu tenho algumas opções, né, que eu escolhi nesse caso a família SSP de pseudopotenciais. Você pode ter outros pseudopotenciais também, ou no caso da dinâmica molecular, se você estiver usando um código de dinâmica molecular, você pode ter um conjunto também de force field, e aí eu não testei com Lamps, por exemplo, mas com certeza vai ter alguma coisa assim, justamente por causa daquela questão que eu falei do compartilhamento, da reproducibilidade, da social outcome system e tudo mais. E aí, quando eu dou o AI do pseudolist, ele me informa aqui, ó, você carregou esse cara aqui, né, que tem esse tipo, dessa família, e ele tem 85 pseudopotenciais lá, certo? E aí, agora tem um exemplo aqui para falar um pouco sobre os nodos e as classes, né? Aí, como eu falei, a gente pode interagir com o AI através de um Verde Shell, né? Eu tinha falado. E é essencialmente um IPython, né? Então, eu carrego aqui, por exemplo, chamei de nodo tipo inteiro 1, né? 2, né? Botei o valor 2 aqui dentro. Aí ele gerou um nodo. Aí ele gera uma coisinha chamada UID, que daqui a pouco eu vou falar o que é um código geral. Eu vou explicar o porquê. Por enquanto, ele está no banco de dados, ele não está ainda no repositório, como eu tinha falado agora há pouco. Quando eu peço para ele armazenar, ele gera um primary key, tá vendo? Então, esse primary key está dizendo que ele está agora no repositório, ele recebeu esse número. Mas eu tenho duas identificações, né? Tem o ID e tem o PK. Daqui a pouco eu vou falar qual a diferença. É aqui mesmo que eu falo. Então, o primary key é único apenas para o database local. Ou seja, no meu computador. Estou trabalhando aqui localmente. Se eu pegar esse cara aqui e for usar no computador, por exemplo, do Marcos, ou do Luciano, ou da Karine, provavelmente não vai ser o mesmo PK, né? Só que o UID é global. Eu posso, com esse UID aqui, rodar em qualquer banco de dados, em qualquer computador, em qualquer parte do mundo, ele vai ter essa identificação aqui, que é uma identificação hexadecimal e ela é construída para não se repetir. Se houver uma repetição, ela se anula e gera uma nova. Tá certo? É aquela história das variáveis locais, variáveis globais, é a mesma ideia aqui, por trás aqui. Então, no caso de fazer, eu tenho essa variável armazenada, né? Eu quero fazer uma conta, né? Então, eu importo do AIDA Engine the calc function, que é a classe de funções mais básicas do AIDA, né? Que é só mostrar um exemplo rápido. Então, eu posso decorar o calc function com essa função que eu criei aqui, multiply, que retorna o produto dos dois, né? Então, você vê que eu carrego o nodo, né? Com o PK 185, que foi o que foi gerado aqui, né? E eu também atribuo a y um novo valor aqui, inteiro 3. E aí você vê que o inteiro 3, né, o y, ele recebe o ID, mas ele não está armazenado. Por quê? Da mesma forma ali, eu tenho que armazenar ele no repositório. Só que quando eu uso a função, automaticamente ele recebe um PK. Tá vendo? Chamei a função, automaticamente recebe um PK. Ou seja, o AIDA ele toma conta de você nesse sentido também. Se você faz alguma coisa e por algum motivo você esqueceu, a automatização do sistema faz isso por você, de alguma forma, entendeu? E aí o multiply, né, a função multiply terminou. Eu rodei ela, né? E aí eu posso checar o processo, né? Que ele recebeu aqui atrás o número 188, né? O resultado final 188, valor 6, que eu multipliquei 2 por 3. E só que esse nodo aqui, ele tem um PK 187. Então, quando eu peço para gerar um gráfico, né, um graph
um graph provenance, que se chama, ele gera isso aqui para mim. Então, ele mostra aqui, ó, que eu dei o input, né? Input calc, outro input calc y. Então, assim, eu tenho acesso a visualmente olhar o que está acontecendo, né? E aí, agora, tá, e para fazer uma conta, eu vou dar um exemplo aqui do Silício FCC, né? Aí eu tenho aqui, eu chamo o código PW, que eu mostrei agora há pouco, né? Que eu gerei, e aí eu chamo agora, eu vou construir um builder, né? Que é um construtor que eu preciso, no caso, chamar um método sobre essa variável, né? Que ele vai me fazer um construtor. Esse construtor é de quê? É um construtor do input que você precisa para rodar o cálculo, né? Tudo que você vai fazer, você precisa de um construtor para poder fazer isso, né? Então, depois eu chamo a estrutura, que eu carrego aquele silício, não sei se vocês lembrarão, 184, e aí, pode ver, tudo eu incluo no builder, né? E aí, se eu botar builder.structure com a interrogação, ele me fala, né, quem é e tal, ele tem todas as informações dele aqui, né? O espaço na memória, né, o endereço de memória, etc. E aí eu carrego também, aí no caso, como eu tenho um conjunto de dados, eu tenho um grupo, então eu não carrego um nodo. Eu carreguei um nodo aqui, né, load node. Eu carrego um grupo, né, eu tenho 85 pseudopotenciais, então eu carrego todos eles, chamo de pseudo-family. E aí eu pego pseudos, né, eu uso esse método aqui e digo qual é a estrutura. Então, se eu tivesse, por exemplo, óxido de silício, ele já ia automaticamente dizer quem é o pseudopotencial para aquele oxigênio, quem é o pseudopotencial para o silício. Como eu só tenho silício, ele só carregou o silício. Tá aqui. Tá? Aí ele atribui um ID e um PK para esse cara. E aí eu jogo esse pseudo no construtor, que é um input. Gera os parâmetros, né, que eu falei lá no início, que aí são parâmetros do cálculo, né, que aí eu preciso conhecer um pouquinho sobre o código. E aí eu boto aqui, né, cut, né, parâmetros do sistema, parâmetros de controle, no caso eu vou rodar um SCF, ou single point, e aí eu coloco esse parâmetro dentro do builder, usando a classe de dict, é padrão deles, né? E depois os pontos car, né, que eu preciso também para poder realizar as integrais que são necessárias. E aqui eu tenho a mecha aqui de pontos car que eu boto, que é uma lista, né? E depois eu falo quais são as características, né? Eu passo um dicionário, né? Com as características da máquina que eu vou querer, né? Então, minha máquina, por exemplo, se eu tiver 8 núcleos de processamento, eu posso dizer que eu quero uma máquina, mas eu quero rodar também com 4 núcleos, né? Eu tenho que incluir essas coisas aqui. E aí eu importo o submit, que é uma função que vai receber o builder e jogar para o daemon, né? Para rodar. Só que o daemon está desligado, então ele gerou aqui esse processo, né? Ele está dizendo aqui, ó, daemon is not running. Então, eu desliguei o daemon, ele está aqui criado, a conta não rodou ainda. Lembrando que eu estou no Verde Shell, né? Eu estou no IPython. Então, eu saio do IPython, executo, né? Eu ligo o daemon e essa conta roda. Quando essa conta roda, é isso que eu tenho aqui como resultado. Eu gerei aqui a provenance, né? Então, tenho a estrutura, né? Silício 2, que são 2 átomos na célula unitária. Eu tenho aqui meus parâmetros, input parameters, tá vendo? Pontos K, pseudo, tudo input. E o código, né? E aí ele faz a conta, dá o estado, né? Process status e process state. Então, aqui aparece finished, e aqui ele diz aqui que está finalizado, e correu tudo certo, saída 0. E aí ele dá os outputs. Tá, tudo aqui certinho. Mais um minuto, Marcelo. Oi? Mais um minuto, viu? Oi? Mais um minutinho, consegue terminar? Consigo. Então, vou dar uma adiantada aqui. Aí ele gera aqui inputs, né, e outputs, né? E aí, se eu olhar, por exemplo, vou dar um salto aqui, eu posso olhar, por exemplo, os arquivos de input e olhar o interior deles também, usando o mesmo verde, né? E aí eu posso usar também, por exemplo, eu posso pegar esse dicionário aqui, né, que é um output, né, que são os parâmetros, né? No caso, quando eu carrego ele aqui, eu chamo as chaves deles, né, que é tudo dicionário. Então, se eu chamar as chaves, eu venho aqui, LSDA, Energy, Volume, eu olho tudo aqui. E aí, se eu chamar a energia, né, ele vai me dar aqui a energia. Posso ter também outras coisas também, né? Como unidade de energia, por exemplo, etc.
Mas se eu quiser fazer a estrutura de bandas, né? Eu vou passar aqui rapidinho. Então, eu preciso carregar um plugin chamado AIDA Workflows. E aqui eu tenho aqui o plugin que vai me... No caso, a classe, né? Que vai me fazer essa conta da estrutura de bandas, que está aqui. Express PW Bands. E eu vou passar rapidinho aqui. Isso aqui é uma forma de você carregar aquela conta, né, que você tem. Você roda esse comando aqui, ele te gera um caminho, você joga no seu navegador, e aí você consegue visualizar tudo que eu mostrei agora há pouco, você consegue visualizar no provedor do Materials Cloud. Né? E aí eu já fiz a conta do workflow, e aí eu peço para ver o status, né, ele me mostra aqui a árvore, né, de comandos e de coisas que ele fez, né? E aí tá tudo aqui, né? Só que às vezes fica difícil de visualizar, e você pode ver também esse provenance aqui, para mostrar como fica complicado de você fazer, de você olhar como é que as coisas acontecem. Por isso que é importante ter aquela questão do ligar os pontos a ponto, né? Input ao código que você está fazendo, a saída, né? E pode ver que é bem parecido com aquele simples que eu mostrei lá em cima. Você tem os inputs aqui em cima, ele faz alguma coisa aqui que eu não sei o que é, né? Porque está bem longe. E aí ele gera os outputs, que pode ser alguma coisa. Na verdade, eu sei o que é. Ele fez uma relaxação aqui, né? Aí depois ele vai para cá, faz escolhe os caminhos do ponto K para fazer a estrutura de bandas, depois ele faz o ponto da estrutura de bandas, e aí ele vai fazendo tudo isso aqui e vai chegar no final, e vai me dar aqui. E aí, no fim, eu consigo plotar a estrutura de bandas, né? Mostra aqui como é de se esperar um gap direto do silício. Né? E era isso que eu queria mostrar, assim, eu queria mostrar a funcionalidade, o que é o AIDA, né? Que é baseado em Python. Eu queria agradecer a todos aí. E desculpa, eu acho que eu não sei se eu ultrapassei o limite. Obrigado, Marcelo. Show de bola. Eu tive que dar um minuto a mais porque a gente tem que fechar 4 horas e tem o Marcos. Sim, claro. Precisa ter o tempo de perguntas, né, e de discussão. Queria abrir para o pessoal fazer pergunta, dúvidas. Por favor, fiquem à vontade. Oi, Marcos. Eu acho que eu tenho alguns breves comentários. Primeiro, eu achei legal que deu para a gente visualizar bem da forma como você trouxe, né? Mostrando lá no terminal, deu para visualizar bem o que a gente tem visto aqui, né? Que, enfim, sim, não sei se você já tinha o hábito de usar isso antes, e como, por exemplo, eu era muito leiga, e, enfim, achei legal a gente conseguir acompanhar isso direto, da maneira como você fez. Achei muitas etapas, teve uma hora aí que ficou até um pouco confuso, porque, de fato, ou foi impressão minha e eu me perdi, porque você mostrou a instalação e o processo de executar, né? Sim. Porque eu fiz localmente. Eu fiz na minha máquina, né? Uhum. Então, para fazer na sua... na verdade, não só para fazer na sua máquina, mas se você pegar um cluster que já tem instalado, já vai estar lá. Então, a parte de instalação, né, e tudo mais, alguém vai ter feito. Só que como eu fiz na minha máquina para... assim, se você está visando fazer um tutorial, por exemplo, você vai fazer na sua máquina, né? Assim, talvez. E aí você vai ter que fazer esses passos, né? De instalar, você tem que gerar um computador, você tem que configurar um computador, tem que instalar o código, configurar o código na sua máquina. Então, são passos que você precisa fazer, mas que está tudo na documentação lá, explicando. Eles explicam tudo direitinho, né? Dá um tutorial. Isso, mas uma vez que você tem, o que você vai precisar de plugin, e dependendo do que você for fazer, ser potencial ou falsificar outro ingrediente que você precisa para fazer a sua análise ali, na sua conta, você fazer a sua simulação de acordo com o código que você use, né? No caso, um plugin, né? Que você vai ter que ter para poder fazer isso. De resto, é isso. Aí é conhecer o AIDA, conhecer... Todas as possibilidades, né? Tá ótimo. Obrigada, viu, Marcelo? Nada. Agradeço. Legal, Karine. Obrigado pela pergunta. Alguém tem mais dúvida, pessoal? Eu só queria mencionar uma coisa que eu esqueci de mencionar. Esse último que eu mostrei aí, eu falei lá atrás que você pode fazer o graph lá, né, ficar o mais feio possível, depende de quanta coisa você for fazer. Então,
eu esqueci de mencionar isso, fica impossível de você, a olho nu, ver o que está acontecendo, mas você tem acesso aos PKs. Então, posso gerar, por exemplo, olhar o graph somente daquele pedaço da banda, entendeu? Ou posso olhar o graph somente do fono, se eu for fazer fono, ou de uma simulação NPT, se eu quiser fazer algo do tipo, ou olhar só, enfim. Você pode visualizar apenas aquilo que você precisa. E também para você publicar, né? Ou você botar na apresentação, fica legal botar esse tipo de gráfico, né? Perfeito. E você, e aquilo ali é default, posso mudar aqueles rótulos ali também, esqueci também de falar isso. Aqueles rótulos feiosos lá é default. Perfeito. Vocês viram, né, e acompanharam na apresentação do Marcelo, que ali, de uma forma bem rápida, deu para ver que alguns conceitos de carregar, né, o módulo, de usar uma classe, um dicionário, enfim, que foram tópicos nas nossas aulas, né? Então, deu para vocês perceberem uma aplicação imediata disso. Marcelo, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Primeiro é o seguinte, que você destacasse uma vantagem, Sim. E depois destacasse também uma desvantagem, um ponto negativo que você acha que o programa, né, a IDA tem. Sim. A vantagem é que, por exemplo, ele primeiro ele é open source, e eu mostrei aqui, né, eu acho que eu parei de apresentar, mas eu mostrei lá no site, né, tem todos aqueles plugins lá, né, plugins, data e tal. Isso é a comunidade que faz. Eu, ou qualquer um aqui pode ir lá, aprender, tem um tutorial para você fazer isso, e você vai lá e bota. Isso é fantástico, eu acho isso sensacional. Tipo, se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise aqui, que eu vou, eu não sei, deixa eu pensar em algo aqui. Por exemplo, falar um pouco do meu trabalho. Eu quero fazer algo que eu vou mudar o número de camadas na minha análise de algum material, né? Para analisar a estrutura de bandas daquele material ali. Como é que a estrutura eletrônica muda quando eu vou mudando a quantidade de camadas no meu sólido, né? Um exemplo. Então, eu posso montar ali um workflow para fazer isso e publicar. E aí, alguém que vai lá e olha aquilo ali, caraca, já tem aqui pronto. O cara vai lá e usa, lê a documentação que eu mesmo gero lá e boto, entendeu? Perfeito. A desvantagem, o que eu acho que ainda é porque ainda está essa questão da linguagem ainda, que eu mencionei no começo, eu acho que isso ainda está engateando. Então, é bem complicado. E outra coisa também é que quem colocar isso na nuvem, ou quem colocar isso no database, né, para todo mundo, na base de dados, o cara pode escolher não fazer. Ele pode escolher não compartilhar com as pessoas o que ele está fazendo. E é o direito dele, mas é uma coisa que fica meio complicado, né? Assim, como é que você vai saber, né? Esse é um dos fundamentos, né? Sim, eu tinha uma dúvida que era essa, justamente parecido nessa linha aí, que é o seguinte, como ele está usando banco de dados, né? Então ele usa o banco de dados para armazenar a informação e o workflow de todo o teu trabalho na nuvem, eu entendi que uma vez que você configure a permissão, e tudo que você fizer está indo para o banco de dados deles, né? Sim. Então, está sendo de Vai alguma para o forma banco de dados mapeado. deles, mas pode não ser público. Você pode ter a liberdade de não enviar a informação. Tem. Você pode, inclusive, gerar informação gerada é compartilhada. Sim. Mas tem um prazo. Fica assim durante determinado tempo. Depois se torna público. Entendeu? Tá. Por exemplo, o Nomad mesmo faz isso. Só que o Nomad faz isso, você acha que tem que comprar um espaço lá para que você deixe lá por um tempo. Aí você tem que pagar. Aí depois de um tempo isso se torna público. Entendeu? Até é como se fosse uma questão de patente, né? Você deixa lá por um tempo e tal. Entendi. Perfeito. Mais ou menos isso. Legal. Obrigado pela apresentação mais uma vez, viu? Por ter trazido esse exemplo, né? Bacana e enriquecedor aqui para toda a turma. Bacana. Vamos passar então agora para o Marcos. Marcos, você pode subir a sua apresentação, exportar. Boa tarde. Todo mundo me escuta bem? Eu estou escutando bem. Legal. Tá bem. Calma aí que eu tô
Colocando para compartilhar. Eu gosto de compartilhar a tela inteira, porque ele está dando a opção de compartilhar só a apresentação, não. Tá dando para ver? Tá aqui. Perfeito. Para mim tá ok. Então, beleza. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Marcos, né? Eu trabalho com doc molecular. Então, naturalmente, eu fui atrás de um programinha que eu pudesse verificar a eficácia de uma linguagem Python para os métodos de docking. E aí eu acabei achando esse programinha aqui de última hora, que é um Instadoc. E ele te promete você fazer o docking molecular em um único clique. O que é bastante complexo, né? Porque uma vez que você passa a usar os programas de docking, você vê que eles são extremamente difíceis de mexer. Eles têm etapas que têm que ser cumpridas, que um usuário, muitas vezes leigo, né, um iniciante, ele tem muita dificuldade em executar. Então, você tem um programinha que ele te promete você fazer um docking molecular em um único clique, me chamou bastante atenção. Então, ele é um programa que ele foi publicado em outubro de 2020, é um programa novo, né, por 3 indianos. E o que é mais legal dele é que ele usa ferramentas do Autodoc. E o Autodoc ele é um dos principais programas de docking no mundo, né? Eu vou mostrar durante a minha apresentação que ele chega a ter mais de 16 mil publicações. Então, o abstract do artigo, eu vou acabar dizendo tudo isso aí que está escrito durante a minha apresentação, que eu acho que vai ser mais fácil e mais didático. Eu não sei quantas pessoas aqui já ouviram falar sobre docking, né? Se já viram alguma apresentação sobre docking. Então, basicamente, eu vou dizer o abstract, a introdução do artigo durante a minha apresentação. O docking, muitas vezes, ele é utilizado por ser uma ferramenta de baixo custo computacional. Deixa eu desligar minha câmera, que eu estou achando que está ficando meio ruim a internet. De baixo custo computacional e que você pode fazer esse procedimento de casa, né? São programas que você pode fazer o download ou acessar até mesmo guias na internet, né? Sites que te ofereçam esse docking. Então, ele é amplamente utilizado aí no processo de descoberta de um fármaco, porque ele te gera aquilo que é muito importante no processo de descobrimento de um novo fármaco, que é a pose. A pose com que esse seu fármaco fica numa estrutura tridimensional, que seria um alvo biológico. Então, para iniciar esse processo, primeiro a gente precisa de estruturas tridimensionais de um alvo biológico de interesse terapêutico. Por exemplo, um alvo biológico seria a COVID, né? O vírus SARS-CoV-2. E pequenas moléculas de interesse medicinal, ou seja, a gente precisa de ligantes, biblioteca de ligantes, que a gente sabe, seja de forma in silico, ou seja de forma in vitro, né, ou em vivo, que ela tem atividades biológicas conhecidas contra esse alvo terapêutico. Por exemplo, você pode ter moléculas aí que você fez ensaio em um tubo de ensaio e viu que de alguma forma você consegue inibir alguma enzima desse alvo biológico. Então, o docking ele vai ser usado para gerar as poses. A pose nada mais é do que a orientação, a conformação, a força e a afinidade entre esse ligante e essa proteína. Então, esse programa, ele te oferece o docking de poucas moléculas, né? Para que você pode depois estudar, inclusive, eu gostei muito do primeiro seminário da Karine, porque ele fala justamente de mecanismos de ação, né? De reações, que você pode fazer um acoplamento aí do docking depois desse programinha que você apresentou. Ou você pode fazer a triagem virtual, que é quando você utiliza aí bibliotecas de até bilhões de compostos, que você faz uma filtragem, né, uma peneira, para tentar achar em alguns fármacos aí que possam interagir ou não com esse alvo molecular. Eu hoje aqui na nossa apresentação, eu vou falar só sobre o docking, não vou falar sobre o Virtual Screen, porque envolve um custo computacional um pouquinho mais rebuscado, né, um pouquinho mais alto. E como a apresentação é só 20 minutinhos, então eu foquei mais no docking. Então, se a gente for partir de uma estrutura tridimensional de um alvo biológico, eu estou mostrando para vocês aqui a protease principal do vírus SARS-CoV-2, né? Que é a M-Pro chamada, né? TCL-Pro também. Ou seja, uma enzima que ela é responsável direto pela replicação viral do vírus no corpo humano. Então, essa protease principal, que é a M-Pro, ela é expressa, a gente sabe, né, através da literatura, em todos os coronavírus. Existem mais aí de 200 mil coronavírus, se não me engano, e todos esses coronavírus eles apresentam essa M-Pro, que ela é uma enzima fundamental na replicação viral. Dando um zoom, toda a enzima a gente sabe, né, que tem um sítio ativo, que é o que vai determinar a especificidade dessa enzima. Dando um zoom ali no sítio ativo, onde tem essa molécula aqui, a gente pode, por exemplo, através desse zoom, observar
como essa molécula ela está interagindo nesse sítio ativo, quais aminoácidos que ela interage, quais moléculas de água, cadeias hidrofóbicas, cadeias polares. Isso é de extrema importância no desenvolvimento de um fármaco. Falando um pouquinho mais sobre o processo do DOC, né? Então, por exemplo, eu já dei para vocês o exemplo do alvo biológico da M-Pro. A SARS-CoV-2 ele tem outros alvos biológicos, por exemplo, a proteína Spike, né? Que é a proteína responsável pela interação do vírus com o corpo humano. A gente também tem uma outra, que seria a TL-Pro, ela também é responsável pela replicação viral. E se a gente for pegar outros exemplos de outras doenças, por exemplo, que eu trabalhei na minha época da iniciação científica, se a gente for falar de Trypanosoma cruzi, né, que é um protozoário, a gente pode falar da doença de Chagas. A gente sabe, por exemplo, que essa enzima, a ribose 5-fosfato-isomerase, ela é responsável direto pela evolução do protozoário, dele sair de uma forma larva para uma forma mais... Agora eu esqueci o nome, né? Não vou lembrar o nome agora. Quando ele sai da fase larval, ele fica na sua forma ativa no organismo. Então, por exemplo, usando esse alvo, eu tinha certas moléculas que eu conseguia docar nesse alvo e eu conseguia inibir essa enzima. Ou seja, eu impossibilitava o protozoário, né, de evoluir. A gente pode fazer esse docking através de bilhões compostos, que é o que a gente chama de virtual screen, ou então a gente vai atrás de bibliotecas de ligantes com estrutura e atividades biológicas conhecidas, como, por exemplo, o IC50. O IC50 é uma atividade experimental que ela determina o quanto que você consegue inibir uma enzima em até 50% da atividade dela. E a gente sabe que se você inibir aí uma enzima em até 50%, você faz com que ela não execute mais o que ele executava antes. Você muda a conformação dela de fato, né? Então o DOC ele vai te gerar a pose, que é a orientação, a conformação, a afinidade e a força. E para isso, esses programas, eles fazem uma classificação inicial, né, entre estruturas que seriam ativas e inativas nesse alvo molecular. Através dessa classificação, você pode selecionar esses compostos que vai te propiciar depois um estudo de farmacocinética ou farmacodinâmica, que na verdade é como o fármaco age no organismo, né, e como esse organismo reage à ação do fármaco. Após esses métodos de classificação, você pode gerar mínimos de energia através de cálculos semi-empíricos, dinâmica molecular, enfim, para você saber de fato como é que vai estar a conformação dessa proteína, dessa enzima, né, após a interação com os seus ligantes. Existem diversos programas de DOC no mundo, eu trago esse slide para vocês aqui, que foi apresentado há pouco tempo na Escola de Modelagem Molecular do LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que tem lá em Teresópolis, né, que foi apresentado pelo professor Laurent Dardenne. E esse slide é legal que ele mostra que a maioria dos programas de docking, né, estão no hemisfério norte, né, praticamente todos. Nós temos um únicozinho ali no Brasil, que é o Doctor, que é o programa desenvolvido por esse professor, né, ele é o idealizador do programa. E o programa que nós vamos usar hoje, que é o Stadoc, ele usa como parâmetro, como ferramenta principal, o Autodoc Vina. Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, né? Tá aqui no cantinho. O Autodoc Vina é o programa de doc mais utilizado no mundo. Tem mais de 16 mil citações sobre ele. Então eu trouxe esse slide mais para mostrar mesmo para vocês a quantidade de programas de doc que tem por aí. E o que esses programas têm em comum é a dificuldade que você tem de fazer o procedimento do doc, que não é nada fácil. Até muitas vezes, quando você lê o tutorial deles, são tutoriais complexos, onde você precisa preparar o ligante, preparar o receptor, gerar uma caixa de configuração para você saber onde você vai fazer esse docking. Existem vários tipos de docking, como, por exemplo, o docking de caixa cego, o docking você gerando realmente a caixa para onde você quer fazer o docking no seu set ativo que você está trabalhando. E todos esses programas, eles têm uma extrema dificuldade de você mexer neles, bastante complicado. E o nosso programinha que a gente vai trabalhar hoje, que é o Stadoc, ele te promete justamente o inverso. Ele te promete você fazer o docking com apenas um único clique. O que é bizarro, né? Fantástico. Ele trabalha com esse fluxo de trabalho, ou seja, você precisa fornecer para eles apenas o input do seu receptor, do seu ligante. Esse input ele pode estar em arquivo PDB, o que é bastante fácil de você arrumar na internet. Ou até mesmo um programinha de computador que faça isso para você, que você consiga desenhar. Por exemplo, no Avogadro você consegue desenhar isso e salvar em arquivo PDB. E aí ele processa sozinho, a partir desse clique no Start aí, ele prepara o seu receptor, ele prepara a sua caixa, né, que é o grid, e ele prepara o seu ligante, faz o cálculo do docking e ele te gera como output a conformação, né, como esses ligantes vão estar interagindo com esse alvo molecular, com esse alvo terapêutico. Ele te gera um hit, ou seja, ele te faz uma tabela de score para vocês.
ele te permite a visualização através de programas que são acoplados nele, e mais, ele te dá energia de afinação, de afinidade, né? Ele te dá o PKI, e ele te dá a eficiência desse ligante. E, por fim, ele te gera ainda um relatório por escrito de tudo que aconteceu. Então, eu fui tentar fazer, né? Fui tentar fazer o docking no Stadock. Para fazer o docking, ele usa como ferramenta esse programinha, o QuickVina W, que é um programa que ele está dentro do Autodock Vina. Ele foi criado para o Autodock Vina, para fazer o encaixe cego, porque o Autodock Vina ele faz tanto o encaixe cego quanto o encaixe você determinando os parâmetros. Então, o QuickVina ele é um programa que já tem 27 citações, ele já foi bastante utilizado. E por ele usar o Autodock Vina, ele é um programa que tem uma certa acurácia, uma certa eficácia. Mais ainda, ele usa o OpenBabel para os arquivos e ele usa o Rasmol para visualização. Além do Rasmol, ele te dá a possibilidade de você usar o PyMol, que eu vou fazer todas as minhas figuras em PyMol, que eu acho que fica melhor para a gente visualizar. O Rasmol é um programinha muito bom também, que você, além de você ter a parte visual, você tem a parte de script, e você pode fazer diversas coisas nele. Aqui eu trago a interface dele, né, que ele te apresenta, ou seja, você pode fazer clicando simplesmente no Start, você pode seguir as etapas, como preparar o receptor, gerar a caixa, preparar o ligante. Você ainda tem aqui ferramentas adicionais. Na abazinha do Help, por exemplo, você pode diretamente daqui instalar o Babel no seu computador, aprender como é que cita ele e tudo mais. Então, vamos seguir, né? A comparação contra as guias, que também usam o Autodock Vina como parâmetro, por exemplo, o Stadock, ele é o único que ele é automático, nenhum desses outros programas que utilizam o Autodock Vina como parâmetro não são automáticos. Ele não tem uma dependência no Autodock para que gere os seus inputs, né, de tanto de receptor, ligante e grid, ou seja, ele faz isso sozinho, você não precisa ter o Autodock instalado na sua máquina. Ele te fornece múltiplos parâmetros ainda, como, por exemplo, os encaixes, as afinidades de ligação, o PKI, que é uma medida de acidez, a energia de torção e eficiência do ligante. Dentre esses, ele é o único que usa, né, o QuickVina, que é o para o encaixe cego. Ele te permite a visualização, o sistema operacional dele é o Windows, e ele é o único dentre esses também que te gera um relatório tudo por escrito. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês podem me dar um toque aí. Então, basicamente, para você ter esse programa no seu computador, você precisa ter o Windows 8 ou superior, você precisa ter alguns programinhas integrados, que é o QuickVina W, você faz o download dele bem fácil também, o OpenBabel e o Rasmol. Eu vou fazer uma substituição na minha apresentação entre o Rasmol e o PyMol. O PyMol também é um programa gratuito, fácil de você instalar na sua máquina. E ele vai ter programas autônomos escritos em Python. É uma pena que o artigo, né, eu fui atrás também de outras referências, ele não te mostra a linguagem Python dele. Eu estou tentando achar isso aí, mas ainda não consegui achar. E você precisa ter, para iniciar seu trabalho, as coordenadas desses arquivos do receptor do ligante em formatos, por exemplo, PDF, SDF, MOL e MOL2, que são formatos de arquivo aí bem simples de você trabalhar e você conseguir ter na sua máquina. O procedimento experimental, ele pede para que você crie uma pasta, e que nessa pasta você tem o executável dele, aqui está o Stadock, né, o executável. Eles não fornecem, Karine. Na verdade, eu ainda não achei. Eu não sei se eles não fornecem. Eu estou procurando e ainda não achei. Ele pede para você criar essa pastinha, onde vai estar o OpenBabel e o QuickVina, e o executável dele. E você precisa colocar ali os seus inputs, né? O 6W63 é a minha proteína, né? A 3CL Pro do vírus SARS-CoV-2. E o 11A é um inibidor que eu sei que tem atividade conhecida contra essa proteína. Então, você precisa ter primeiro isso aí numa pastinha. Apertando o Start, ele faz o dock muito rápido, coisa de segundos, e ele te dá essa mensagenzinha aí dizendo que acabou. Vocês repararem aqui, ele cria uma pastinha para você chamada de resultados. A gente vai lá, e também aqui, ó, um arquivo de configuração, que é o arquivo da caixa, né? Onde esse dock vai ser executado em relação à proteína, em relação à enzima. E aí vamos analisar isso aí. Eu abri esse arquivo de conf, né? Então ele dá uma caixa aqui qualquer para fazer o docking cego, né? Que ele chama em caixa cego, e ele cria uma caixa bem grande, que é praticamente o tamanho todo da proteína. E aqui
ele já te dá os resultados, ó, o ligante em click files, que é o resultado. Aqui ele te dá em Excel uma tabela dos scores de afinidade, que ele vai te gerar 9 poses aqui, que a gente vai ver já já. E aí tá aí, né? Por exemplo, aqui é a nossa visualização do sítio original da 6W63 com o ligante cristalizado. O que a gente quer fazer, na verdade? A gente quer tirar esse ligante daí e colocar o nosso, para que ele interaja naquele sítio ativo. Analisando os resultados do nosso encaixe cego, eu abri aqui no bloco de notas o que ele nos dá, né? Então ele dá aqui pra gente aqui 9 poses. Essas 9 poses ele te dá a afinidade em quilocal mol das energias. Tá aqui, menos 8,4, menos 7,9. E aqui ele dá o valor de RMSD, que a gente vai já discutir esse valor de RMSD. Além do mais, ele te dá, que ele te promete também, a energia de ligação, o PKI, a eficiência do ligante e a energia de torção, que são descritores importantes, né, no cálculo de docking. Vamos analisar agora essas 9 poses. A primeira pose, que foi a solução 1, ele encaixou direitinho lá. Por mais que seja encaixe cego, ele encaixou direitinho no sítio ativo que nós queríamos, onde estava o ligante cocristalizado. A segunda também, tá vendo? Mas se a gente for observar aqui nesse arquivozinho que está do lado aqui, tem um momento em que o valor de RMSD, ele dá um salto. Ele está 7, 6, 6, ele vira 29. 6, 28 e 27. Isso me intrigou um pouco. Então eu fui atrás disso, eu fui vendo todos esses resultados aí. Até o terceiro, beleza, ele continua sendo no mesmo sítio ativo, cada um gerando uma pose, né? O quarto também. Mas aí quando a gente olha o 5, tá explicado por que esse RMSD ficou tão diferente dos outros. Ele não faz o docking no sítio ativo que nós queríamos, ele acaba docando num outro sítio ativo da enzima, porque a gente sabe que essa enzima 3CL-Pro, ela tem duas subunidades, que chama de S1 e S2, né? A S1 é a mais ativa, a S2 é menos ativa. Então ele acabou docando ali, porque ali, se vocês repararem, tem um espaço, né? Uma cavidade, para que esse fármaco entre aqui, para que esse inibidor entre aqui. E não é o que a gente quer, né? O docking, na verdade, você quer fazer sempre no mesmo sítio ativo, porque tendo no mesmo sítio ativo, você vai poder fazer uma classificação melhor entre ativos e inativos. Então, depois olhando todos os resultados, a gente vê que realmente tem 3 deles que o docking foi feito em uma região que não era favorável, que não foi no sítio ativo que nós queríamos. Visto isso, né, aí eu fui analisar um pouco mais. Eu pensei, pô, em vez de fazer um encaixe cego, então, por que eu não defino a caixa que eu quero? Então eu fiz isso, eu fui lá, entrei no arquivo de configuração. Ah, desculpa, aqui é o relatório que ele gera para você tudo por escrito. Muito bom, né, maravilhoso. Ele diz tudo que você fez aí, quem foi o de melhor energia e tal, tal, tal. Tudo escrito para você, já as referências, para você citar. E aí o que eu fiz? Eu mexi na caixa, né? Eu fui lá no arquivo de configuração, tá aqui na direita, eu abri ela e eu defini minha caixa, porque como eu faço esse docking em outros programas com essa mesma enzima, eu sei a região do sítio ativo, né? É fácil de achar, você pode achar pelo PyMol, você pode achar por outros programas. Então eu defini aqui minha caixa, ó. Além de eu definir minha caixa, eu diminui o tamanho dela, para que ela não fique muito grande e corra toda a proteína, para que ela fique exatamente aqui no sítio ativo que eu quero. E aí os resultados me mostram, ó, que o RMSD, na verdade, agora ficou todo mundo parecido. Ou seja, você definindo a caixa, você consegue sim usar o Stadock e fazer o docking no mesmo sítio ativo que você quer, para você poder fazer uma classificação entre ativas e inativas. Então, um primeiro ponto aí que eu poderia dizer entre favorável e desfavorável é esse. Se for um usuário inicial, um usuário de docking que não tem muita experiência, ele vai acabar fazendo esse encaixe cego e não vai perceber que a molécula está sendo encaixada em sítios diferentes. Agora, um ponto favorável é que você pode chegar lá no seu arquivo de configuração e mudar sua caixa, para que todo mundo faça o docking no mesmo local. Já adiantou a pergunta, né, Marcos? Já adiantei, professor. Sou um pouco ansioso, né? Não, excelente. Aí beleza. Fiz isso, né? Só que quem trabalha com docking, a gente vive de validar os nossos métodos. Então eu fui ver, de fato, a acurácia desse programinha. Então o que eu fiz? Eu fiz o cálculo do redocking. O que é o redocking? Você retira o seu ligante cocristalizado, você otimiza, pode ser, por exemplo, de cálculo DFT ou cálculos semi-empíricos, e você docka ele de novo. Faz o dele de novo. Aí eu fiz o redock, tá aí, ó. A solução 1 tá ali. E aí algo me chamou muita atenção no redock que não tinha me chamado antes.
Se vocês perceberem no arquivozinho que está ali em cima, que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, o RMSD, sempre da primeira solução, ele dá 0. E isso me chamou muita atenção. Como é que vai dar 0? Ele tem que dar algum RMSD. A gente sabe que pela literatura, RMSD favoráveis são aqueles abaixo de 2 angstroms. Então, nessa coluna da direita aqui, que é o best mod RMSD, né, tá dando 0. Aí isso me chamou muita atenção. Bom, o que seria esse 0, né? O verde que está aí é meu ligante cocristalizado. E o laranja é a minha primeira solução. Então, o que eu pensei? Pô, eu vou comparar com o ligante cocristalizado e vou comparar com a minha primeira solução. E aí, o que eu cheguei? Quando eu comparo com o meu ligante cocristalizado, a minha solução 9, que foi a solução que teve o menor RMSD, olha, 5.05, ele não fica sobreposto ao ligante cocristalizado. Ele fica totalmente diferente. Aí eu, pô, tem alguma coisa errada nesse programa, né? Depois, o que eu fiz? Tirei o ligante cocristalizado e comparei a minha solução 9 com a minha solução 1, que foi aquela que teve a melhor energia. E aí a gente pode observar aqui que ele já está procurando ficar mais sobreposto. Por exemplo, a gente tem um grupamento isopropil aqui em cima, que esse grupamento isopropil tentou ficar sobreposto. A gente tem o anel aqui para baixo, que é um ciclohexano, né? E o ciclohexano tá afastado, mas também já está virado para cá. Então a pose, mais ou menos, está tentando buscar uma mesma conformação. Qual foi a análise que eu retirei disso? Na verdade, o RMSD que ele te fornece não é em relação ao ligante cocristalizado. Ele te dá um RMSD em relação à melhor pose de afinidade que o programa gerou. E isso é um problema, né? Porque, na verdade, ele tem que te dar RMSD em relação ao ligante cocristalizado, para você saber, de fato, se sua pose está bastante parecida com aquele ligante que vem com a proteína. É claro que um usuário mais avançado, a gente consegue burlar isso, né? Por exemplo, a gente faz o dock aqui no Stadock e faz o RMSD só no Autodock. Pronto, acabou o problema. Aí você vai saber seu valor de RMSD, você validou o problema, validou o programa. E aí a gente vendo outras soluções, por exemplo, a solução 6 aqui, que é a segunda que teve o melhor RMSD, a gente vê também que ele fica tentando ficar sobreposto à solução 1. Tá? Aqui os anéis aqui embaixo já estão bastante próximos, tá vendo? Praticamente encaixados. Aqui esses anéis que tem dois, são anéis piridímicos, né, que tem 2 nitrogênios, também já estão bastante próximos. Então, essa foi a conclusão inicial que eu cheguei em relação ao RMSD. Pelo menos você configurando a caixa, ele faz o docking também no redocking em todo o sítio ativo que você determina, né, como eu fiz antes no docking com o inibidor. Ele também te dá os valores, né, e tal. Aqui, a gente tem a sobreposição desse que é o nosso, que é o RMSD, que deu 5.2. Por que eu escolhi ele, né? Porque por mais que ele não tenha tido o melhor RMSD, 5.2 em relação a 5.0, ele está melhor ranqueado do que o 9, né? Ele está em 6ª posição. O 9 ficou em último. Então, realmente, você analisando, você vê que ele tenta sobrepor em relação ao ligante cocristalizado, principalmente a região aqui do anel. Ele tentou, pelo menos ficou um pouquinho melhor, né? Mas o resultado não tá legal. O ideal é que você faça num outro programa RMSD, não aqui. Se você for comparar com outros programas, por exemplo, o cálculo de RMSD, se você usar aí no Doctor, eu tenho esses resultados no meu computador, né? Repara que no Doctor eles ficam praticamente sobrepostos. O RMSD dele dá 0.8. O ideal é que dê abaixo de 2. E quando você vê no Gold, que é um programa também bastante top aí, é um programa também gratuito, você pode baixar para sua máquina, ele dá um RMSD melhor ainda, de 0.4. Você vê no Gold que praticamente está sobreposto. O seu melhor score com o ligante cocristalizado. Então, mas Marcos, observe, desculpa interromper, mas observe que o RMSD dele é em relação à estrutura de melhor pose que ele procurou, né? E sim, não em relação ao cocristalizado. Uhum. Então, é o que eu entendi. Para burlar isso, não burlar, né? Para você poder fazer uma acurácia melhor, é melhor fazer o RMSD no Autodock de verdade, né? Sem fazer aqui pelo QuickVina ou pelo Stadock. É uma forma de você arrumar esse RMSD de uma forma melhor. Concorda, mestre? Ou você programar em cima do Pi, o código-fonte dele, modificar e melhorar o programa deles, né? Ou então, se não tiver, mandar um e-mail para os autores informando que eles precisam fazer essa correção no programa.
Verdade. A gente pode pedir, ao invés de chamar a melhor pose, chamar direto um ligante cocristalizado, né? E fazer o cálculo do RMSD, verdade. Obrigado. Tá, de tudo isso, né, as considerações finais. Realmente, para aquilo que ele te promete no título, ele é uma guia amigável para o DOC molecular, e eu achei inédito, né, você gerar uma pose com um simples clique. É claro que o usuário ele tem que ter um cuidado, né, em relação a isso. Ele usa uma plataforma interativa aí que usa o programa QuickVina, que é baseado no Autodoc Vina, ou seja, tem mais de 16 mil publicações, é o programa de DOC molecular mais publicado na literatura. E ele é um método que dá... Aí são 16 mil citações, não? Citações, desculpa, publicações ou não, 16 mil publicações usando o trabalho. Não, pode ser também 16 mil, né? São 16 mil citações citando o Autodoc Vina, né? Tá, perfeito. Pode ser tanto como revisão ou como novos trabalhos, eu acredito. Ok. Ele dá liberdade para o usuário, né? Uma vez que a gente pode mexer na caixa de configuração. A caixa de configuração, na verdade, é uma caixa preta ou um cheque em branco, como você quiser analisar. Você pode fazer o que você quiser nela e o programa acaba tentando fazer o que você pede. E o artigo ele te promete que no futuro ferramentas vão ser implementadas, como, por exemplo, parâmetros físico-químicos, ou seja, você vai poder calcular entalpia, entropia, energia livre de Gibbs. Ele vai te dar parâmetros de ADMTE, né, a absorção, distribuição, metabolismo e excreção desses inibidores no organismo, o que é fantástico. E ele ainda te promete gerar descritores para as drogas semelhantes, né, fazer comparações com o banco de dados. Ele está prometendo isso no artigo para o futuro próximo. A conclusão que eu chego é que ele é muito bom para prever a pose no experimento inicial de DOC. Ele é muito rápido e, de certa forma, ele pode ser considerado eficiente, uma vez que ele usa o Autodoc, né, como parâmetro. Ele é fácil de baixar, manipular e pequeno. Ele é um programa executável de 72 MB. Se a gente for comparar com o Gold tem quase 30 GB. Então, você com 72 MB, você conseguir fazer um DOC molecular é muito bom. Ele te gera excelentes imagens e um relatório por escrito, que é bastante legal, né? Agora, os pontos desfavoráveis é que até agora eu não achei o código dele em Python, né? Eu tenho que procurar um pouco mais, eu não consegui achar ainda. É necessário certas habilidades para que você possa refinar esse docking. Se você também simplesmente clicar lá no Start, você não vai ter resultados confiáveis. Eu pude mostrar isso para vocês. Então, ele, na verdade, eu chego numa conclusão final que ele não está te entregando prometido que seja de uma forma eficiente. Ele até te promete que te entrega, né, o doc no único clique, mas não de uma forma eficiente. Em comparação com outros programas tops aí da categoria de doc, o cálculo de redoc ficou um pouco abaixo. Mas, diante daquilo que nós vimos, né, ele não está gerando a pose em relação ao ligante cristalizado. Então, sim, está gerando a pose em relação ao melhor score que ele definiu. Então, as referências, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Legal, Marcos, obrigado. Temos aí, pessoal, 2 minutinhos para perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Marcelo. Marcão, parabéns aí, cara, pela apresentação aí, viu? Muito bom. Mas eu queria saber, já que tem esse problema, não é um problema, né? Acho que pelo que eu entendi, não sei se eu entendi mal, eu acho que o código, acho que ele usa um ponto de referência diferente dos outros códigos que você usou, né? Para comparar, né? Sim. Isso então, você... Oi? Pode falar. Não, então, eu acho... Mas isso quer dizer que tem algum problema com o código, como você falou? Não é um problema. É porque o próprio QuickVina, que é o programa que ele usa como parâmetro, que vem do Autodoc Vina, o Autodoc Vina ele faz o docking das duas formas, no encaixe cego ou você define na caixa. Mas o QuickVina já é um programa derivado do Autodoc Vina para você fazer o encaixe cego direto. Só que quando ele faz o encaixe cego direto, ele não calcula o RMSD, aqui, né, em função do ligante cocristalizado. Ele faz o RMSD em função da sua melhor pose. Entendeu? Sim, sim. Os outros programas, os tradicionais, vamos dizer assim, ele calcula esse RMSD, que é importantíssimo para você validar o seu método,
em função do ligante cocristalizado. Entendeu? Entendi. Como ele é um programa assim que ele não te pede muito refinamento para você iniciar seu cálculo, por exemplo, para eu fazer meu cálculo nos outros programas, eu fiz cálculo DFT, né? Então eu tenho todas as geometrias bem definidas para fazer esse docking. Esse programa, você com um simples arquivo PDB, você faz o docking, então você também não tem esse refinamento inicial, entendeu? Então, o legal de usar ele é você dar uma rebuscada antes, entendeu? Não usar simplesmente nesse único toque que ele te promete. Entendi. É como se ele desse um ponto de partida, né? Mas é um bom programinha. Eu achei muito legal. Com certeza. Legal. Tem pessoal lá escrevendo no chat também, viu, Marcos? Tem uma questão assim, que é importante situar, então, ou seja, é um programinha que é, na verdade, uma interface, né? Obrigado, Caio. É uma interface para o Autodoc Vina, né? Ou seja, ele é uma interface amigável para o usuário que vai usar o Autodoc Vina, correto? Correto. Nesse sentido, seria depois legal você testar ou até mesmo apresentar um tutorial, né? Um tutorial para leigo, para quem nunca fez, por exemplo. E aí você vai preparar um tutorial para quem vai fazer o docking no Autodoc Vina e para quem vai fazer nessa interface, porque ao ser uma interface, ele está, na verdade, usando o Autodoc Vina como escravo. Então, quem está fazendo, na verdade, o cálculo é o Autodoc Vina, né? É o Autodoc, perfeito, isso aí. E aí, nesse sentido, é importante que quem for usar tenha a clareza de que essa interface valeu a pena, ou seja, ela facilitou o trabalho de quem for fazer um doc no Autodoc Vina, né? O que me chamou a atenção justamente é a nossa disciplina, né? Ferramentas em Python que facilitam o nosso trabalho. Exatamente. E essas contribuições de mandar um e-mail para os autores e até mesmo tentar esse código-fonte para modificar e melhorar, seriam algumas coisas legais. Bacana. A gente está no horário, são 4 horas. Se alguém depois tiver alguma outra pergunta e quiser fazer, fiquem à vontade em comunicar-se lá pelo WhatsApp, tá, pessoal? Acho que nós atendemos, né, hoje, foi bem legal. Eu queria, assim, no geral, ter um feedback dos alunos, pode ser pelo chat, pode ser aqui escrito no chat, né? A ideia era essa, que esse ciclo de seminários, ele promovesse essa troca de informação, de formação, né? E eu espero que a gente continue aí nesse mesmo nível nos próximos da semana que vem, na segunda-feira, a gente está aqui de novo. Tá legal, pessoal? Eu sei que vocês aí têm compromissos, a gente se despede por aqui, mantemos contato pelo WhatsApp, não esqueçam de colocar o PDF lá no WhatsApp para todos, tá bom? E aí, semana que vem, então, estamos de volta nesse mesmo link, às 14h. Muito obrigado a todos vocês, tá bem? Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Agradeço também. Falou, tchau, tchau. Obrigado aí, galera. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.